Então vamos aí para uma segunda questão de aplicação, né, sobre o conteúdo de reações orgânicas, beleza? Bom, dentro das reações de adição, obviamente. Então lá, exercício da PUC de Minas Gerais. Na reação do metilpropeno com HCl, ácido clorídrico, há a formação de... Novamente, gente, eu tenho que puxar aqui essa questão. Você precisa saber muito bem, dominar muito bem a nomenclatura. Porque, gente, nós não temos nenhuma estrutura desenhada. Nós temos apenas nomes, tanto da estrutura que está reagindo, quanto do produto que vai ser formado. Então vamos lá, vamos construir primeiro a cadeia do nosso reagente, que no caso aqui é o metilpropeno. Primeiro, metilpropeno, uma cadeia ramificada. Propeno, né? Então a cadeia principal tem 3 carbonos. Então vou desenhar aqui. 1, 2, 3. Propen tem uma dupla ligação. Mas professor, tá onde essa ligação? No caso de uma cadeia com 3 carbonos, ele vai ter duas opções, certo? Então eu posso pôr a dupla ligação aqui. E, gente, se eu colocar a dupla ligação desse outro lado, é o mesmo composto. Sério, professor? É o mesmo composto. Olha só, se eu for enumerar, eu vou ter que começar pela esquerda aqui. Se eu for enumerar a segunda, eu vou ter que começar pela direita e vai dar a mesma posição. Ligação 1, ligação 1. Então, no caso do propeno, tanto faz. É a mesma ideia, a mesma cadeia, é o mesmo composto, só que escrito de maneira diferente. Beleza? Então, eu vou utilizar exatamente isso. Então, propen se subentende que está na ligação 1, ok? Então, propeno. Então, 3 carbonos e uma dupla ligação aqui, beleza? Tranquilo, professor. E o metil vai estar em qual carbono, professor? É o seguinte, não existe ramificação, gente, nas pontas. Não existe ramificação na ponta. Ué, por que não, professor? Porque, gente, se eu considerar que isso aqui é uma ramificação, vai estar errado. Isso aqui seria o composto inteiro, sem ramificação. Ah, então é por causa disso que não existe, né, professor? Não existe ramificação na ponta, sempre entre carbonos. Por isso que esse metil não tem nenhuma enumeração aqui, né? O certo seria, vamos dizer assim, para ser mais rigoroso, por ser uma questão um pouquinho mais antiga, assim, talvez, não sei em que ano que ela é, mas o mais rigoroso seria o certo, 2-metil prop-1-eno, né? Prop-1-eno. Essa aqui seria a nomenclatura mais rigorosa. Mas algumas questões de vestibular, elas trazem meio que essa forma meio compacta de nomenclatura. Mas o correto seria o mais rigoroso, difícil falar isso, mais rigoroso seria 2-metil prop-1-eno. Beleza? Então a ramificação metil está no carbono do meio, no carbono 2. Beleza, professor, sossegado. Vamos colocar os hidrogênios aqui, gente. Ó, esse camarada tem 2 hidrogênios porque ele fez 2 ligações. Esse aqui, ó, tem 3 hidrogênios. Esse aqui tem 3 hidrogênios e o do meio não tem nenhum. E ele vai fazer reação com quem? Com o HCl, professor, com o ácido clorídrico. E vai haver a formação do que será? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma dupla ligação bem aqui. Então, se eu tenho uma dupla, eu tenho o que quebrar, certo? Então, vai haver aqui, ó, a quebra, o rompimento dessa dupla ligação. Então, eu já vou redesenhar a estrutura aqui sem a dupla ligação, beleza? Meu Deus do céu. Então, eu vou desenhar aqui a estrutura sem a dupla ligação, ok? Sossegado, professor, sossegado. Então, olha só. Então, tá aqui a estrutura. Agora, eu vou fazer a adição. A adição do quê? Desse ácido clorídrico. Eu vou adicionar hidrogênio em um dos carbonos da dupla e vou adicionar cloro em um dos carbonos da dupla. Ah, então você vai adicionar o hidrogênio em um e o cloro em outro carbono da dupla. Exatamente. Só que, pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui são ligantes diferentes. Então, eu preciso tomar cuidado com a regra de Marconi-Nicoff. Eu tenho que saber quem é o carbono dentro da dupla ligação, que faz a dupla ligação, que tem mais hidrogênio.
No caso, ó, são esses dois carbonos que estão fazendo parte da dupla. Qual deles tem mais hidrogênio? O primeiro ou o segundo? O que está mais na ponta, esse aqui, ou o que está lá no meio? É óbvio que é o que está na ponta que tem mais hidrogênio. Então, seguindo a regra de Marconi-Nikoff, e preste atenção, o enunciado do exercício em nenhum momento falou que acontece na presença de peróxido. Então, vai tranquilo, meu querido. Pode adicionar esse hidrogênio no carbono que tem mais aqui, seguindo a regra de Marconi-Nikoff. E esse cloro aqui, ele vem parar nesse carbono do meio. Pronto, ó. Hidrogênio nesse, cloro nesse aqui. Como o hidrogênio não precisa aparecer, eu posso juntar ele aqui, ó, com esses dois hidrogênios que estão aqui. Vai formar então um composto CH3, aí o cloro precisa aparecer, né? CH3 também, e aqui CH3, beleza? Sossegado, professor. Agora, qual que é o nome desse composto aqui? A rigor, certo? A rigor. Bom, a cadeia principal é essa daqui, né? Cadeia que tem 3 carbonos, né? A maior cadeia. E se eu contar aqui essa cadeia principal, ela é propano, né? 3 carbonos ligados por ligação simples. Então, aqui, ó, propano. Então, se a cadeia principal é propano, eu já posso excluir aqui o tal do buteno, o isobutano, já posso excluir esse propeno aqui. Tá fora de alcance a B e a E. Agora, olha só, sobrou o quê? Só o 2-cloro e 1-cloro. Simples, gente. O cloro ele está ligado no carbono 2. Então, a nomenclatura vai ficar 2-cloro. A ramificação também está na posição 2. Então, 2-cloro, 2-metilpropano. Ah, professor, mas não tem o 2 aqui na alternativa C, então não tem nenhuma alternativa? Então, gente, é aquilo que eu falei no início da aula. Como a ramificação metil nesse camarada aqui só vai dar certo se tiver no carbono do meio, porque não existe ramificação nas pontas. Então, se subentende que tem um 2 aqui, que ele vai estar no carbono 2, não tem escapatória, não tem outro carbono para ele estar, senão no carbono do meio. Então, aqui é uma forma mais compacta. Então, nesse caso, você vai pelo 2-cloro. Então, aqui, ó, 2-cloro, metilpropano. Então, só esse 2 que é o mais rigoroso, que é a nomenclatura mais rigorosa, certo? Então, a alternativa C está correta.